Então, como o Novo Testamento apresenta o ensino da eleição? Ok? Saindo do ponto histórico. Primeiro, como consolo. A doutrina da eleição, ela nos traz segurança. O que é isso? Eu sou justificado pela fé, ela é um consolo. Se eu errar, ou se eu cometer algum pecado grave, eu sei que Deus vai continuar me amando. Eu vou me arrepender, vou confessar o meu pecado a Deus, e Deus irá me perdoar. Peraí, então, se eu sou salvo, eu posso pecar à vontade? Essa não é uma postura de um salvo. O salvo, quando ele peca, ele se entristece, ele se arrepende. Ele é convencido pelo Espírito Santo, que se entristece e o conduz ao arrependimento. E claro, quando pecamos, há consequência no nosso relacionamento com Deus aqui, mas não no julgamento, na salvação, porque nós somos justificados. Então a doutrina da eleição, ela é um consolo. O Evangelho se torna mais saboroso, como diz um amigo, meu irmão de criação. A graça de Deus, ela se torna mais evidente. Por quê? Eu sou morto. Eu não tenho mérito nenhum diante de Deus. Se é a graça de Deus que me salva, então o Evangelho, ele tem maior clareza. A graça tem maior impacto. A doutrina da eleição, ela é um consolo. Deus é justo. Se Ele envia toda a humanidade à perdição eterna, Ele permanece justo, mas a eleição, ela é a prova do seu amor pelo seu povo. Ele resgata o povo para si. O amor precede a eleição de Deus. Ele elege porque Ele ama. A eleição, ela é o consolo. Segundo, a eleição, ela é apresentada no Novo Testamento como uma razão para louvar a Deus. Foi pura graça, somente a graça, foi a graça de Deus. A razão para louvar a Deus. Se não fosse Deus, não conheceríamos a Cristo. Então, a doutrina da eleição, ela não me leva a ser um arrogante, ela não pode me levar a ser um arrogante que olha para as pessoas que discordam de mim, ou que não entende esse ponto, e tentar, com todas as minhas energias, convencer aquela pessoa dizendo eu tenho a verdade. Não, porque a arrogância, ela é completamente contraditória à doutrina da eleição. É pura graça, sem mérito, sem base em alguma coisa boa que Deus viu em nós ou que nós fizemos. Não, é graça, somente a graça. Então, Deus, ele nos dá a sua graça para o seu louvor e para a sua glória, como nós lemos em Efésios 1. Deus, ele nos salva pela graça para a sua glória. Graça e glória estão ligados. Deus, ele nos salva pela sua graça para que experimentamos a sua glória. Então, o ponto aqui é que a doutrina da eleição, ela é apresentada como uma razão para Deus ser glorificado, para Deus ser exaltado, para Deus ser engrandecido. Não para nos tornar orgulhosos, descobrirmos uma verdade que pouca gente na igreja conhece. Não é o ponto. A doutrina da eleição, ela nos humilha. E quanto mais nós somos humilhados, mais Deus, ele é exaltado, mais Deus, ele é glorificado. E a eleição, ela é apresentada como incentivo à evangelização. Eu já trabalhei com evangelismo, folheto, na primeira igreja onde eu fui chamado pela pregação, trabalhava no Ministério de Evangelismo e me sentia culpado quando eu ia para casa e tinha folheto e no bolso ainda, e não dei para todas as pessoas na rua. Então eu ficava assim, pensando, alguém pode ir para o inferno por culpa minha. A doutrina da eleição, ela não é só um consolo, mas ela é um incentivo. Não é desculpa para não evangelizar, mas ela é um incentivo.
Mas espera aí, se Deus predestina e escolhe, por que eu vou evangelizar? Porque a Bíblia manda. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. É um privilégio para mim, é um privilégio para nós, sermos usados por Deus para que pessoas venham ao Evangelho. E eu coloquei aqui no parêntese, nós não sabemos quem são os eleitos. Ninguém sabe, como a irmã muito bem colocou, quando conversávamos, vontade revelada, que está na Bíblia, e vontade secreta. Vontade revelada, Deus nos escreveu, Juan, Leandro, vão ser salvos no dia tal, do ano tal, do século 20 ou 21, que foi o meu caso. Deus nos escreveu, não revelou isso na Bíblia. A vontade secreta, nós não sabemos quem são os eleitos, cabe a nós chamar pecadores à cruz, ao arrependimento, à fé, descansando que o Senhor irá fazer a obra. A nossa função é pregar o Evangelho e chamar pecadores à cruz. A função de Deus é Ele quem sabe. Então, Paulo, nós lemos, apresentou muito a doutrina da eleição em suas cartas. E, no entanto, ele foi o missionário que expandiu o Evangelho, o cristianismo, viajando de cidade em cidade, pregando o Evangelho, plantando igrejas, exercendo discipulado, ordenando presbíteros e plantando comunidades cristãs. Ele foi um evangelizador e ele mostrou nas suas cartas com muita clareza a doutrina da eleição. Então, a doutrina da eleição, ela não é brinquedo intelectual de gente que estuda teologia, mas ela é a mola propulsora para o cumprimento da grande comissão, que é pregar o Evangelho e o reino de Deus. Então, a doutrina da eleição, ela nos incentiva, ela nos chama a ter a evangelização como um estilo e uma filosofia de vida, pregar o Evangelho, plantar semente e entender que Deus, Ele faz a obra. Ponto C, equívocos a respeito da doutrina da eleição. Primeiro, a eleição ela não é fatalista e nem mecanicista. Ela envolve amor e escolha própria. Algumas religiões, por exemplo, o Islã, trabalham a soberania de Deus numa perspectiva fatalista. Deus decretou e pronto. Não. A doutrina da eleição envolve amor. Jamais vou chegar no enterro como pastor e consolar alguém que perdeu parente, nem quero que alguém faça isso comigo. Deus decretou que era para morrer e ponto, você tem que aceitar. Não é isso. Não é essa a proposta bíblica da doutrina da eleição. Ela envolve o amor de Deus, e se ela envolve o amor de Deus, se Deus me ama, eu tenho que ser amoroso. Jesus manda, o mandamento, amar o próximo. Então, se Deus me ama, eu devo amar o próximo. Se eu não amo o próximo a quem eu vejo, 1 João, se eu não amo o próximo a quem eu vejo, e como eu posso falar que amo a Deus a quem eu não vejo? Então, a doutrina da eleição envolve o amor e ela não é mecanicista. Nós somos marionetes na mão de Deus, não é isso. Preto, branco e cinza. Então, nós temos a linha da soberania de Deus, nós temos a linha das nossas escolhas e nós temos uma área cinzenta que está diante do trono de Deus. Nós ocidentais, a gente tem que entender o conceito do mistério. Mistério é aquilo que ainda não foi revelado, ou seja, a nossa mente ela não consegue entender como a nossa responsabilidade e as nossas escolhas, que são bíblicas, são intercambiáveis com a soberania e o decreto de Deus. Fui convidado para vir dar aula, aceitei, vim dar aula e vim, estou dando aula por vontade própria. Ao mesmo tempo, Deus já decretou que Ele está aqui antes da fundação do mundo e a sua providência me trouxe aqui. As duas coisas, elas coexistem. As duas realidades, elas coexistem. Tomamos decisões
e somos responsáveis por ela, e Deus permanece soberano.